sou a Fran e no programa de hoje teremos várias atrações. Para começar, você vai conferir uma matéria feita no Zoológico de São Paulo, que mostra como vivem os filhotes nascidos em cativeiro. Roda aí! Com uma extensão territorial de 825 mil metros quadrados e aproximadamente 400 espécies de animais, o Zoológico de São Paulo é o maior parque zoológico do Brasil. E no programa de hoje você vai entender como esses animais se reproduzem em cativeiro e quais os cuidados que os biólogos precisam ter com esses filhotes. Nós estamos aqui com a Giovana, que hoje vai falar um pouquinho pra gente como é essa reprodução aqui no zoológico, como esses animais se reproduzem. Ela já tá com um filhotinho aqui, fofo, que a gente já tá querendo levar pra casa, né? Quantos meses tem esse filhote aqui? Ele fez um mês há uma semana, ele tá com um mês e uma semana agora. E ele tá com a gente desde o dia que ele nasceu. E, Giovana, como que acontece? Eu acho que todos nós ficamos perguntando isso. Como acontece o acasalamento dos animais aqui? Vocês monitoram esse acasalamento? Tem uma época específica? Vocês incentivam essa reprodução? Em alguns casos, sim. Todo animal que a gente vai reproduzir aqui dentro do zoológico precisa de uma autorização do IBAMA. Principalmente animal de grande porte, por exemplo, tigre, leão e animais um pouco maiores, a gente precisa de uma autorização do IBAMA, porque é animal que, em teoria, é com reprodução controlada para evitar uma superpopulação e, de repente, isso começar a ser usado para venda ou alguma coisa do tipo. Por exemplo desse pequenininho que nasceu aqui, tá emaranhado nos cabelos Ele fica dela. subindo. A exemplo dele, vocês têm todo um cuidado com o filhote recém-nascido. Eu li que vocês têm uma creche, né? Como que funciona esse trabalho na prática diária? Como que vocês controlam, cuidam desses animais? Assim, o cuidado com os filhotes tem que ser extremamente atento e a gente procura todo dia pesar, todo dia fazer uma avaliação, ver como se ele está engordando, se ele está com score corporal bom. Sempre que ele, nos horários da amamentação, quanto que ele mamou, o quanto que ele está tomando de leite, se ele urinou, se ele defecou. Tudo é marcado numa planilha para um controle nosso, para a gente acompanhar, para ver se o animal está crescendo, se o animal está se alimentando, se ele não está com nenhum tipo de problema que a gente possa detectar. Esses animais, eles sempre estão com cuidado. Animal muito pequeno como ele, que veio direto da mãe, a gente procura manter em incubadora nos primeiros meses, principalmente quando abaixa muita temperatura, para evitar que esse animal possa ter uma hipotermia, fique mais lento, passe frio, que para um filhote isso pode ser muito grave. E aí a gente tem esponjinha só do filhote, pote para fazer leite só para o filhote, seringa só para o filhote. E aí a gente testa os bicos de mamadeira para ver qual é o mais adequado, qual que ele se adapta melhor. Tamanduá, inclusive, é um dos filhotes, em questão de bico, mais difícil. Porque uma vez que ele acostuma com aquele bico, se acontecer rasgar, acontecer alguma coisa com o bico, gera um momento de tensão. Ele não quer outro. É difícil eles pegarem outro bico. Gato, cachorro, próprio primata, eles aceitam trocar o bico numa boa. Agora, tamanduá e xenartras, no geral, que é o grupo deles, uma vez com um bico tem que ser o bico até o final, até desmamar, porque eles não pegam outro. Então a gente faz todo esse cuidado de pesagem diária e a veterinária acompanhando sempre o caso. E filhote como ele, que é pequeno, ele não pode ficar no zoológico, né, à noite. Então, toda noite alguém leva ele para casa e passa a noite. A gente fala que a gente praticamente vira mãe de verdade. A gente acorda a cada 3 horas, no caso dele, dependendo do filhote, a cada 2 horas para dar mamadeira. E assim, acordar a cada 3 horas não é bem acordar a cada 3 horas. É que a cada 3 horas ele mama, mas aí, agora que ele tá maiorzinho, ele tá querendo brincar. Aí chega à noite, ele mama e ele não dorme de novo. É igual criança mesmo, quando a mãe... Né? É igualzinho. Ele fica brincando, aí você fica acordada, a gente passa a noite com o filhote. E aí, exatamente, por ficar a noite inteira praticamente acordada, cada dia é um técnico do setor que leva.
E a gente tem autorização do IBAMA, de transporte, autorização do próprio zoológico, é pedido isso para a gente transportar, levar para casa, e aí de manhã traz o filhote e ele é mantido aqui no zoológico pela criação nossa. Nossa, é um trabalho tão complexo, né? Envolve tantas pessoas, tantas horas de cuidado e a gente, né? Você que está em casa assim como eu, a gente não tem nem noção disso. Para você ter ideia, a Giovana está aqui agora com ele nesse paninho aqui, nessa cobertinha, é porque aqui em São Paulo hoje está chuviscando um pouquinho, então o clima fica mais fresquinho. É todo um cuidado, a gente está gravando aqui fora. Lá tem um cuidado, se vocês derem uma olhada, ele está dormindo, ó, cochilando agora. Eu acho que vocês também se apegam a eles, porque imagina, um bichinho fofinho desse, criado aqui, cuidado aqui. Isso é uma exceção ou isso sempre acontece? Os outros filhotes que nascem aqui, as próprias mães cuidam? É exceção. Essa é uma exceção. É uma exceção. A maioria dos filhotes que nascem ficam com a própria mãe. A gente evita ao máximo de tirar, mesmo porque nada como o leite da mãe, né? O leite da mãe vai ter todos os nutrientes que ele precisa, vai ser feito para ele. A gente tenta sempre adaptar o melhor possível ao leite parecido com o da mãe, mas nunca vai chegar igual. Esse aqui já tá pegado comigo, eu acho que vou ter que levar para casa. Mas é muito importante esse trabalho porque a gente não tem consciência disso, né? A gente vê o trabalho do zoológico, a gente vem, aprecia os bichos, mas a gente não tem consciência de todo o trabalho que vocês fazem, porque não são apenas profissionais capacitados, né? São profissionais que investem suas vidas, amor nisso, porque eles levam, inclusive, para casa o filhote, e a gente não sabe disso. E você fala uma coisa muito importante, o filhote, quando tá com a mãe, ele continua lá, mas aí ele tem um tempo, essa mãe com esse filhote, ela é retirada, por exemplo, o público tem que se afastar dela um tempo? Agora a gente nasceu há um tempo atrás um filhote de tamanduá-bandeira. E quando ele nasceu, ela estava até na exposição e tudo mais, só que a gente tirou. A gente tira, às vezes não é nem pelo público, não é só pelo público, mas às vezes o recinto não é exatamente adequado para ter um filhote, porque tem alguma coisa que, de repente, se o filhote cair, pode se machucar. Mas o estresse do público olhando querendo ou não, exposição do zoológico tem barulho. E tem muitos animais que, com o barulho, quando ele é colocado numa situação de estresse, a mãe ou o pai mata o filhote. Sério? Por que isso? Porque para ele é uma situação estressante e ele tem medo que aquilo possa prejudicar o filhote. E o estresse faz com que ele mate o filhote como uma forma de parar com aquilo, tentar... Por estresse, o instinto dele é matar o filhote para, sei lá, tentar sair, não ter o cuidado e investir numa situação mais favorável. E esse nosso baixinho aqui já tem um nome? Tem, o nome dele é Batutinha. Batutinha, tá vendo? A Giovana já se apegou a ele. Eu quero ver como vai ser essa devolução agora. E agora você vai conhecer o Zeus, o cachorro que é o guardião da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Essa é a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Um lugar cheio de aventuras e bonito por natureza. Esse é o Zeus, um pitbull que vive livre na trilha da pedra e já sobreviveu a uma queda lá de cima. E esse é o Marcelo, dono do Zeus, que vai nos contar essa e outras histórias desse aventureiro de 4 patas. Tem várias histórias dele, uma que ele ficou sumido aí um tempo e nós achamos que ele foi sequestrado e ele desapareceu e reapareceu depois, assim, de uns 10 dias, assim, na trilha da Pedra da Gávea. E amarrado na trilha, alguém encontrou ele ou deixou ele lá amarrado na trilha. Sem água, com mordidas de... Acredito eu que tenha sido briga de rinha ou algo assim. Mas foi assim que ele chegou? Foi assim que ele... Você encontrou ele amarrado? Não, um rapaz que estava na trilha, escalando, encontrou ele amarrado na trilha. E essa história que ele era de rinha, como é que é isso? Não, que eu acredito eu que pegaram ele e levaram ele para brigar, como ele é um cachorro de grande porte, assim... Mas ele é muito dócil, por mais que ele seja... Por que você acha que largaram ele lá na pedra? Porque a pessoa que estava com ele, com certeza que se ele tivesse solto, ele ia voltar seguindo a pessoa.
Largaram ele porque para ele não voltar seguindo quem abandonou ele. Que uma pessoa, normalmente uma pessoa que estivesse andando na trilha e encontrar com um cachorro desse porte não vai sequer brincar com ele. E se uma pessoa é incapaz de amarrar um cachorro na trilha e deixar o cachorro amarrado sem água, se a pessoa gosta do cachorro, vai levar ele para algum lugar, vai deixar uma água, alguma coisa para ele comer, não vai deixar um cachorro amarrado simplesmente numa trilha sem água, sem comida. Seu sobrinho. Ele era do meu sobrinho. Aí eu cuidei dele. Depois de um ano, meu sobrinho mudou e eu cuidei dele. Como ele é um cachorro grande, levaram ele para um lugar que ele fugia sempre, pulava o muro e as pessoas ficavam com medo dele. Então ele trouxe ele para cá e eu fiquei cuidando dele desde então. E isso que ele sumiu na trilha foi depois de anos. Isso tem um ano mais ou menos, um ano e meio. Ele desapareceu daqui, alguém levou ele, colocou ele para brigar. E aí eu encontrei com ele depois de uma semana. Roubaram o cachorro. E quando ele voltou, o comportamento dele estava diferente? Ele estava mais acuado? Como é que foi? É, um pouco. Porque ele estava meio abatido, estava mais magro. Porque normalmente quando as pessoas botam o cachorro para brigar, eles cortam comida do cachorro para ele ficar mal, sabe? Não tratam normalmente como um cachorro deve ser tratado, que o cachorro é um animal, não é uma coisa para botar para brigar. E quando ele voltou, ele te reconheceu? Claro, ele é feliz? Claro, muito. Você acha que deram alguma coisa para ele? Algum anabolizante, alguma coisa? Não, só Isso maltrataram aí é ele. mesmo? É músculo dele. Não, ele é meu desde pequeno, ele só come. Isso sabe o que é? É amor, por isso que ele é grande assim. Aí depois disso ele também caiu da pedra. Ele caiu de cima da pedra. Porque, tipo, quando ele foi sequestrado, um amigo me falou, ele podia estar até em cima da pedra que se eu chamar ele, ele vem. Uma vez eu cheguei, eu tinha saído e quando eu voltei, eu perguntei pro meu pai e ele estava solto. E então ele estava em cima da pedra, eu gritei ele desceu reto na pedra. Aí caiu, acho que foram 200 metros e ficou preso na pedra. E o helicóptero resgatou ele. Resgatou ele, sendo que eu não sabia. Aí resgatou ele e levou para a base do bombeiro, que é na Lagoa. Aí depois de uns 2 dias assim, eu fiquei sabendo que tinha sido resgatado um cachorro e eu liguei para o bombeiro. E um dos bombeiros que fez o resgate dele gostou muito dele, que meio que cuidou dele desde então. Ele andou de helicóptero? Andou de helicóptero, voou de helicóptero. Aí voou para a Lagoa e o bombeiro levou ele, cuidou dele. Aí eu liguei para lá e fiquei sabendo que estava na casa dele. Aí eu fui lá em Niterói buscar ele. Aí fui lá fazer o resgate. Já aprontou demais ele, mas ele é único. E essa história que ele tinha uns caras queimando uma bucha lá na pedra, ele apareceu, os caras pularam. Se assustou com ele. O que os caras fizeram? É pelo tamanho, pulou caiu ali numa ribanceira. Conta aí, como é que foi isso? Ah, eu não sei muito bem não. Eles estavam lá na rampa assim e se assustaram com ele devido ao tamanho dele, um correu pro lado errado e caiu num buraco. Mas não aconteceu nada, só machucou o pé. Normalmente as pessoas têm muito medo e preconceito com o pitbull, né? É, mas esse é o cachorro, todo cachorro é como você cuida dele. Se você cuidar o cachorro com amor, ele vai ser um cachorro dócil, um cachorro bom. Você não deixar ele ser mal e deixar saber, ele não pode saber o poder que ele tem, sabe? Você tem que cuidar dele, ele é um cachorro grande, sempre nunca maltratar o cachorro, porque o cachorro que é mal é porque ele é maltratado. O cachorro, se ele é bem cuidado, pode ser qualquer cachorro. Ele sempre vai ser Mas você nunca viu nenhum traço de agressividade, maldade? De agressividade por ser pitbull? Não, que nada, nenhum cachorro. Já tive Rottweiler, já tive vários cachorros. Todo cachorro é um animal, ele é um animal, sabe? Então, mas ele, se você cuidar bem dele, ele não vai, de qualquer raça, ele vai ser um animal dócil. Mas você sente que as pessoas têm medo dele? Tá, Por ser pitbull? pelo tamanho, né? Por ser pitbull? Por ser pitbull, as pessoas têm medo dele. E ele fica solto, fica ali na rampa? Ele não ataca assim. Ele só não gosta muito de outro cachorro assim, às vezes ele dá do animal, sabe? Mas ele assim atacar as pessoas assim, só caso ele estiver preso assim, a galera chegar assim, meio assim, ele pode até latir, tentar atacar, mas se ele estiver solto é um cachorro super tranquilo, super dócil. É um em 10 mil.
Qual o conselho que você dá para quem quer ter um pitbull? Quem quer ter um pitbull? O conselho que eu dou, um pouquinho que eu... O conselho que eu dou, primeira coisa do pitbull, não corte as orelhas dele. Porque o cachorro, ele escuta muito. E a pessoa fala que o pitbull é maluco, essas coisas. Tipo, o cachorro, ele tem uma audição muito forte. Então, as orelhas dele, como é que ele usa a orelha? Como ele escuta um barulho muito forte, ele fecha as orelhas para se proteger disso que ele escuta demais. E as pessoas cortam a orelha do cachorro, então ele começa a escutar muito. Chega uma hora que ele vai ficando, atingindo uma certa idade, que ele começa a achar que ele está maluco, que ele começa a escutar qualquer coisinha, ele escuta aí. Meio que confunde o cachorro. Isso, acredito eu, que seja um dos motivos para ele ser bem... E quanto à agressividade dele, é da maneira que você cuida do cachorro. Se você cuidar do cachorro... Cuidar, dar amor pro animal, não é porque ele é um animal que você tem que tratar ele de qualquer jeito. Eu cuido dele como se ele fosse um ser humano, sabe? Eu cuido dele, procuro a hora dele comer, a hora certa e... Se você cuida bem, o cachorro não vai ser mau. Não importa qual seja a raça, tamanho, raça. Cachorro, quando é mau, é porque ele é maltratado. Uma vez, ele não pode gritar com ele. Um amigo gritou com ele, ele avançou no Rony. Ele avançou no meu amigo, na hora que ele ia morder assim, eu falei pra ele, para. Ele, ó, parou com a boca aberta assim, ó. Ele é obediente pra caramba. 100%. What's your destination? Will you come around? Oh, will you come around? Oh, are you? Oh, oh. And what's your expectation? Yeah, will you come around? Oh, oh, will you come around? And are you? So I've been there before, maybe just once or twice. I was locked outside that door, and so you said to me, oh, that it won't be long. No, it won't be long before you. I swear. Os animais, bem como toda a criação divina, sempre nos ensinam muitas coisas. A exemplo disso, o vídeo que você verá a seguir irá tocar o seu coração.
Um vídeo tão simples, mas com uma história tão profunda, que mostra muita coisa que vivemos em nossas próprias vidas. Às vezes, fugimos desesperados de algo que nos amedronta, algo maior que nós, e não temos forças para lutar. Então nos apavoramos. Passamos tribulações, vales e desertos, mas no final sempre aparece o Pai. Nenhum amigo, mas o Pai. O único que pode nos salvar de um problema ainda maior. Se apegue a Ele e não se desespere. Ele nunca chega atrasado, nem antes e nem depois, mas na hora certa do seu milagre. Puppy, there you go. Jesse, you're sitting on her head. Coco is not letting the baby. Gostou do programa de hoje? Você também tem um bichinho de estimação? Ele faz algo engraçado ou você tem um testemunho para contar sobre ele? Então envie o vídeo do seu animalzinho pelo e-mail webtv@boladeneve.com. Até o próximo Patinhas para o Alto. Walls are closing in. You feel alone. You feel afraid. Your heart begins to bend. You take a breath and then it starts to break.